Agora é a hora da gente falar a respeito dessa conversa, né? Que, olha só, muita gente falou, já teve gente falando um monte de coisa, o que era, o que não era, o que foi, o que não foi, né? Mas pouco se sabe a respeito dessa ordem executiva. Venho aqui até dizer para você que está aí, que eu acho que até o próprio presidente não sabe. Eu assisti a coletiva dele agora há pouco, e eu acho que até ele não sabe. O que aconteceu foi que ontem à noite ele soltou esse tweet que você vai ver aí. Esse tweet causou maior problema, maior confusão, porque dizia que ele vai assinar uma ordem executiva para suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos. Ele hoje, nessa coletiva, essas imagens são de hoje, na coletiva ele disse o seguinte: existem exceções, vai atingir apenas as pessoas que estão aplicando para o Green Card, mas não ficou muito certo. Aí depois, durante a coletiva, ele tentou explicar de acordo com as perguntas dos repórteres lá, né? E virou uma confusão. Mas será que isso vai atingir os turistas, quem tem visto de turista, o B1, B2? Será que isso vai atingir quem tem o visto de estudante, o F1, F2? Será que vai atingir quem já está com o Green Card? A gente não sabia nenhuma dessas perguntas, a resposta para nenhuma dessas perguntas. E nem o próprio Donald Trump. Então, numa coletiva que foi uma das mais curtas do que tem acontecido, né? A ideia e o que ele diz é que está fechando a imigração para salvar os empregos dos americanos. Agora, gente, tem emprego que o americano não quer. E por um outro lado, ele também está mantendo, segundo ele na própria coletiva, os trabalhos temporários, que são os trabalhos temporários que já estão ocupados pelos imigrantes nas fazendas, porque ele não quer se indispor com os fazendeiros. Mas é o seguinte, você está vendo aí, ele falou um monte de coisa hoje à tarde, mas não explicou muita coisa. Disse que mais notícias a respeito disso deve sair ou agora à noite ou amanhã de manhã. Mas melhor do que eu para falar a respeito disso, eu quero chamar aqui para conversar com a gente o Dr. Marcelo Gondim. Ele vai justamente esclarecer toda essa situação, então presta muita atenção você que está aí agora, porque agora chegou a hora de você saber exatamente qual é dessa ordem executiva do presidente Donald Trump. Então vamos lá, Dr. Marcelo Gondim, e aí? Boa noite para você. Boa noite, Paulo, e todos do USBR TV e também os ouvintes. Estamos aqui preparando esse vídeo como um comentário bem rápido sobre essa ordem do presidente Trump de suspender a imigração dos Estados Unidos por 60 dias no tocante ao processo de Green Card. Queremos dizer o seguinte: essa ordem, inicialmente, é uma ação executiva, onde ele está tentando passar por cima do Congresso, já que não tem que ser votado no Congresso, é uma ação executiva, é uma ordem executiva, onde ele quer suspender a imigração por 60 dias. Isso afetaria apenas os processos de Green Card, segundo as últimas notícias, não afetaria processos de quem tem F1, de estudante, ou pessoas que têm visto E2, ou visto H1B, ou visto H2B, ou qualquer outro visto de trabalho temporário. Então, só afetaria os processos de residência permanente de Green Card, que são os EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, e também de processo de família, para Green Card. Então, esses processos poderiam ser suspensos por 60 dias. O que a gente acha que vai acontecer, na verdade, é que essa ordem não vai entrar em vigor. Isso porque, como muitas coisas que ele fez desde que ele entrou no poder, o Trump emite essas ordens executivas para fazer a vontade do grupo de eleitores dele, que é a base dele, que confia em tudo que ele fala. Então, os eleitores do Trump acham que os imigrantes são culpados do desemprego e roubam os trabalhos dos americanos. Primeiramente, se você é um americano, nascido nos Estados Unidos, e você está com medo que uma pessoa que veio de outro país, falando um idioma diferente, vai tomar o seu trabalho, o problema está em você, não está no imigrante. Mas, enfim,
vamos falar do que a gente veio aqui falar, que é da ação executiva. Se essa ação executiva for publicada, vai ser publicada provavelmente nos próximos dias, a gente antecipa que imediatamente a American Immigration Lawyers Association, a AILA, e também a American Immigration Council, o Conselho de Imigração, e outras entidades, estados, municípios, empresas, grupos de empresários vão abarrotar as cortes federais de ações judiciais contra o governo federal, contra a administração Trump. Isso porque eles não vão se contentar com essa ordem e eles vão simplesmente pedir liminares que os juízes federais provavelmente vão dar, a grande maioria dos juízes vai realmente dar essa ordem, eles vão dar essa ordem bloqueando essa medida do Trump. Isso já aconteceu em vários casos, desde que ele entrou no poder. Ele teve um número recorde de casos da corte que foram dados contra ele. Então, isso seria uma ação judicial no distrito local, onde o juiz daria liminar, ele apelaria para a Corte de Apelações daquele distrito, no nosso caso aqui na Costa Oeste, o 9º Circuito Federal, que provavelmente vai manter a liminar, e aí o próximo recurso vai ser a Suprema Corte. É muito improvável que a Suprema Corte vá decidir um caso desse em 60 dias, né? Porque já tem vários outros que estão na pauta aí, eles não vão, talvez, colocar esse caso como prioridade. Mas, obviamente, que se chegar na Suprema Corte, a Suprema Corte vai dar grande causa para o Trump, porque ele colocou 2 juízes lá e a Suprema Corte não é independente hoje em dia, a gente sabe disso. Mas, a parte disso, não daria tempo, provavelmente, para o caso chegar na Suprema Corte e a ordem expiraria. E aí, quando fosse chegar na Suprema Corte, não tem mais a ordem, então não teria por que mais a Suprema Corte ouvir, seria considerado como moot, ou seja, não precisa mais. Então, a questão já foi resolvida. Outra coisa interessante vai ser como ele vai justificar que, pausando a emissão de Green Card por 60 dias, ele vai favorecer o trabalhador americano e não pausando o trabalhador temporário, ele vai ajudar, ou ele não vai desfavorecer o trabalhador americano. Eu acho difícil fazer essa conclusão, porque se a coisa é por causa do vírus e por causa disso aí que ele está justificando, por que ele está pausando somente os green cards, que são permanentes, a coisa mais para o futuro, e não estão pausando aqueles que vêm trabalhar temporariamente, que é uma coisa mais imediata? Quer dizer, não faz nenhum sentido isso. E isso vai ser difícil para os advogados do governo sustentarem isso na corte. Eles vão tentar, mas vai ser difícil. E isso você pode saber que vai ser argumentado pelos advogados que vão entrar com ações contra a imigração nesse sentido. Como a gente falou no começo dessa gravação, não deve afetar pessoas que têm visto F1, ou visto E2, L1, H1B, H2B, todos esses vistos aí. E quem tiver o processo em andamento, a petição, também não deve ser afetado, porque se lembre que quando tem um processo de green card, nós temos sempre uma petição e um outro procedimento chamado ajuste de status, para quem está nos Estados Unidos, ou processo consular, para quem está fazendo a aplicação do green card pelo consulado, pelo Departamento de Estado. Então, essa segunda fase é que estaria sendo parada, porque ele falou de aplicação de green card por 60 dias. Não quer dizer que a petição do green card não possa ser protocolada. Então, quem tiver seus processos, se a petição não está bloqueada, você pode começar a fazer, porque aí quando liberar isso, ou porque expirou o prazo de 60 dias, ou porque as cortes deram liminar e bloquearam essa medida do Trump, você pode entrar com seu ajuste de status. Inclusive, o curioso disso tudo é que o Visa Bulletin, que controla o número de vistos que pode ser emitido por ano, contra o número de processos pendentes, e eles liberam em doses os processos que podem ser liberados para green card por data de prioridade. Esse Visa Bulletin de maio não saiu até agora. Geralmente sai nos dias 14, 15, 16, antigamente era dia 9, 10, agora está mais para o meio do mês, e agora estamos no dia 21 e não saiu ainda. Então, deve ser parte dessa trama do Trump aí. Então, vamos analisar o Visa Bulletin do mês de maio, que deve sair a qualquer momento, mas também vamos analisar essa medida assim que sair publicada, com mais detalhes. Vamos fazer outros vídeos ou vamos fazer outro programa onde a gente vai explicar e responder perguntas dos clientes, pessoas interessadas,
e que estão com dúvidas em relação a esse problema. Hoje a gente não tem todas as respostas. O que eu posso dizer é que, pelo que foi publicado, só vai afetar casos de green card, só vai afetar por 60 dias, e o que a gente acha que vai acontecer é que essa medida não vai chegar a entrar em vigor, porque vai ter liminar de algum juiz federal ou vários juízes federais no país inteiro que vão achar que ele está extrapolando o poder executivo dele, tá bom? Então, eu espero que isso tenha tirado um pouco do estresse dos imigrantes que estão preocupados com essa ordem. Eu espero que isso não realmente aconteça da forma que ele está querendo, e sim da forma que a gente está prevendo, ok? Muito obrigado. Paulo, boa noite a você e a toda a sua audiência. Esperamos poder comentar isso com mais detalhes quando tivermos os detalhes. Boa noite a todos. Tchau. Valeu, doutor Marcelo Gondim, falando a respeito dessa situação. Eu acho que está bem esclarecido. Pessoas, não fiquem apavoradas. Hoje à tarde eu fui obrigado a pedir calma para os meus seguidores, porque as pessoas estavam um pouco apavoradas e ansiosas para saber. Acabou meu sonho de ir para os Estados Unidos conhecer, acabou meu sonho de estudar nos Estados Unidos. Não, não acabou o seu sonho de nada. Pelo amor de Deus, tá? Você ouviu agora o doutor Marcelo Gondim falando e nada vai acontecer por enquanto. E existe essa possibilidade que eu não sabia dessa ordem executiva ser contestada e já ser suspensa. Só que tem uma outra informação que foi dada, inclusive, por um repórter que perguntou e o presidente confirmou, é que amanhã ele assina essa primeira ordem e logo na sequência ele assina uma segunda ordem que vai tratar das exceções que essa ordem executiva não deve abranger, né? Então, isso eu também fiquei meio confuso. Como assim tem a primeira ordem e depois a segunda ordem? Vamos ver o que vai acontecer. Tudo isso a gente deve saber mais amanhã. E a gente vai trazer depois na edição de amanhã no SBR News mais informações.